Olá, pessoal! Como vai? Eu sou Aline Esposto Sartori, sou psicóloga clínica e escolar e atuo na linha da psicanálise. E eu estou aqui hoje para responder uma caixinha com um tema muito interessante, que é a parentalidade respeitosa. E para conversar sobre isso, eu convidei a psicanalista e membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, Juliana Lang Lima. Juliana, muito obrigada por aceitar participar dessa conversa. É uma alegria ter você por aqui. E nos conte, qual o seu olhar para esse termo que tem ganhado ênfase, né, que é a parentalidade respeitosa? Eu acho que a gente sempre tem que pensar que quando um termo ganha força e começa a circular com bastante frequência, ele está falando algo sobre o nosso tempo, né? Então ele está nos dizendo sobre algum movimento que está vindo com força e que está representando bastante gente. Nesse sentido, eu penso que a parentalidade respeitosa, ela vem num momento importante, né, em que a gente pode olhar novamente para essas crianças e adolescentes com um olhar de forma a contemplar as suas necessidades e de forma também a que essa assimetria que naturalmente existe entre um adulto e uma criança, né, um adolescente, entre um adulto e suas crias, ela não signifique necessariamente uma hierarquia no sentido da ordem pela ordem, né? De quem manda aqui sou eu. Então, me parece que a parentalidade respeitosa, ela também se propõe a entender a singularidade de cada sujeito, né? De cada família, de que cada filho não é igual um ao outro. E isso é uma coisa que a psicanálise também se ocupa muito em dizer, né? As nossas relações com as pessoas, elas são mediadas pelo lugar que cada pessoa representa em nossa malha representacional, né? Então, assim, o lugar que cada pessoa ocupa. Por que um filho é diferente do outro, né? O filho que chegou primeiro, o filho homem, a filha mulher, o filho caçula, o filho do meio, enfim, né? Porque cada um tem uma história conosco. E me parece que a parentalidade respeitosa, ela tem a ver com isso, né? De poder considerar também quais são as necessidades de cada um para cada momento. E isso inclui, inclusive, respeitar também os pais e não somente as crianças, né? Acho que é uma proposta de que se respeite também quando os pais estão cansados, de que se possa falar também de uma forma a pensarmos numa desromantização dessas funções, né? Eu sempre digo, sem perder a ternura, porque acho que existe muita ternura no processo de maternar, no processo de cuidar, mas também existe muito trabalho, né? Um trabalho árduo, e que, de alguma forma, isso tem que ser contemplado quando a gente vai falar nessas questões de maternidade, de parentalidade. Nos conte, né, assim, qual a influência desse relacionamento mais respeitoso para o desenvolvimento emocional das crianças no ambiente, né, escolar, crianças e adolescentes, segundo a perspectiva da psicanálise? Eu penso que sempre que um sujeito tem as suas necessidades olhadas, atendidas na medida do possível, né, e traduzidas de alguma forma também em um ambiente respeitoso, acolhedor, um ambiente que busca o pensamento, o diálogo, a conversa, isso vai ter grandes impactos e vai fazer com que no laço social esse seja um sujeito mais empático, um sujeito também mais predisposto a contribuir para o bom funcionamento, né, do ambiente escolar. Então, pensando nesse contexto, assim. E, então, nesse sentido, claro que eu vejo com muito bons olhos, né, essa ideia de uma parentalidade respeitosa que vai também respingar numa educação respeitosa, né, e formar um ambiente coletivo mais harmônico para todos, em que realmente, né, as questões individuais de cada sujeito possam ser olhadas, possam ser trabalhadas, acolhidas, e que a gente saiba que, mesmo que aquela não seja uma demanda minha naquele momento, isso pode ser em algum outro momento, ou isso também vai me impactar, e que algo que se propõe a uma igualdade, a uma equidade, vai fazer um efeito positivo no laço social como um todo, né? O que eu queria pontuar com tudo é que as relações entre pais e filhos, elas tendem a ser conflituosas, né? Elas são virtualmente conflituosas e na prática a gente vê que isso acontece em muitos momentos. O Freud tem uma expressão que eu gosto muito, que ele diz que as crianças são pequenos selvagens e que a gente tem que estar sempre trabalhando no processo de educação. Inclusive, ele coloca como 3 profissões impossíveis: governar, educar e psicanalizar. E ele diz impossíveis não porque a gente não deva tentar, né, e que sejam coisas inatingíveis,
mas impossíveis no sentido de que sempre vai haver uma frustração, porque a gente vai estar lidando com algo do pulsional, né? Então o sujeito ele sempre vai demandar algo mais dos seus governantes, né? Dos seus professores, dos seus pais, das figuras parentais ali, que é essa satisfação total que é impossível, né? Então sempre nessa questão da educação, seja ela feita pelos cuidadores, seja ela feita pela escola, vai existir uma tensão, vai existir um resquício aí de coisas que não são atendidas e que a gente tem que também poder contemplar isso, né? Quando falamos de educação respeitosa. Isso não significa ser uma pessoa que atende todas as demandas, mas talvez um pouco até amparados na ideia de Winnicott, uma mãe suficientemente boa, né? Um ambiente suficientemente bom. E pra gente encerrar, eu gostaria de te ouvir, né? Que a psicanálise, na sua história, ela teve o início, né, na sua constituição, nos consultórios. E ela tem expandido. E eu gostaria de ouvir qual a contribuição que você acredita que a psicanálise traz para a educação. A psicanálise pode contribuir em diversas formas, mas acho que duas frentes são as principais. Assim, uma delas é a compreensão do fenômeno da transferência, influenciando a aprendizagem e a formação dos grupos. Então, a gente vai pensar a transferência, essa mesma que ocorre na clínica psicanalítica, né, que favorece a ligação com a pessoa do analista e se torna o principal motor para a cura, né, para que a pessoa siga vindo e investindo no seu tratamento. Essa transferência ela também acontece nas instituições e ela tem um colorido diferente, um pouco especial, né, e específico também, porque ela vai favorecer o aprendizado, ela vai favorecer as ligações de afeto e também desafeto, eventualmente, né, que se passam ali, mas ela também vai ser o principal motor para estudo, ela vai estar presente numa futura escolha de uma profissão, né, porque a transferência tem a ver com identificações. E identificações são esses fenômenos muito precoces que acontecem quando a gente é bebezinho e vai sendo identificado a partir do mundo que nos rodeia, né? Então, nós vamos nos formando sujeitos pelas pessoas que nos apresentam um mundo que já existe antes de nós, que nos nomeiam, que vão nos nomeando afetos, né? E coisas, nomeando as coisas que acontecem ao nosso redor, explicando, conversando, apresentando este mundo, né? Então, essa noção de transferência, ela é muito importante para o trabalho em instituições, né? Seja escola, hospital, presídios, enfim, uma série de lugares onde os psicanalistas podem estar presentes e contribuírem. E eu penso que uma outra coisa que a gente também tem que levar em consideração é a questão da formação dos grupos, né? O Freud vai falar bastante sobre isso, sobre essa mentalidade grupal e como a gente pode enxergar também essas questões nas próprias escolas, né? Tanto grupos que se formam para um objetivo positivo e que são grupos construtivos e que têm uma tarefa ou que têm, enfim, um determinado objetivo circunscrito, com grupos que às vezes também precisam ser observados por um funcionamento um pouco mais destrutivo, né? Então aí a gente vai pensar em questões como o bullying, outras questões difíceis e de violência que acontecem nesses contextos, né? Então acho que a psicanálise, como uma disciplina que se propõe a pensar o humano descentrado só nos fenômenos da consciência, né, mas também regido por outras forças, ela tem muito a contribuir no contexto escolar. Juliana, muito obrigada por sua participação aqui. Nesse momento, né, em que Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, passou por uma situação tão devastadora e que agora, né, esse movimento para essa reconstituição e que todos nós, né, juntos possamos aí estar contribuindo com vocês no Rio Grande do Sul. Muito obrigada, um beijo grande para você. E pessoal, continuem ajudando o Rio Grande do Sul. Um beijo grande e até lá.